observar com situações comuns, como uma duna, por exemplo, onde a areia está sendo levada de um lugar para o outro, ou situações mais extremas, de grandes proporções, como terremotos e tsunamis, que faz com que se modifique o relevo. Então, aqui nós temos nessa imagem a imagem de um terremoto, né, que provocou uma grande fenda aqui, ó, no relevo dessa região. E aqui, infelizmente, uma imagem não muito bonita de um tsunami invadindo parte do continente, destruindo ali o relevo, vegetação, enfim, ok? Bom, as primeiras rochas, elas se formaram com o endurecimento do magma, ok? E depois que esse magma endureceu, saiu, né, em forma de lava, foram surgindo as porções de terra que deram origem aos primeiros, né, continentes, que quando eles estavam todos juntos, né, existe uma teoria chamada de Pangeia, que esses continentes eles eram juntos. A gente vai falar dela aqui embaixo. Olha só, ao longo dos anos, o desenvolvimento de estudos como a observação e distribuição dos fósseis e de certas amostras de solo no planeta levou alguns estudiosos a suspeitar que na história da Terra os continentes mudavam de lugar. O que eles começaram a observar? Eles começaram a observar que em continentes distantes existiam fósseis e até animais, né, que hoje existem, que tinham semelhanças. E também de rochas, fragmentos de rochas com a mesma composição. Então, eles começaram a perceber que, esses continentes aqui, então, eles eram juntos. Eles também perceberam que o recorte dos continentes se encaixavam uns nos outros. Então, o primeiro cientista que considerou o fato de que os continentes estavam se separando, eles eram juntos e estavam se separando, foi um astrônomo alemão, Alfred, né? Ele viveu entre 1880 e 1930. Ele desenvolveu a primeira teoria, a teoria da deriva continental, que os continentes estavam à deriva, estavam boiando, né? Essa teoria diz que em um passado muito distante, há milhões de anos, as massas continentais, essas porções de rocha, estavam agrupadas e formavam um único bloco, que era a Pangeia, e era circundada por um único oceano, chamado de Pantalassa. Então, está aqui a Pangeia e o único oceano aqui, a Pantalassa, ok? E que depois de milhões de anos, essas massas começaram a se separar, como está mostrando aqui na animação. Lentamente, por várias configurações, passaram e hoje está nessa configuração que a gente conhece, né? Do continente americano, africano, a Ásia, Europa, a Oceania, a Antártida. Então, essa conformação que está agora é a configuração atual. Não significa que ele não está se modificando. Está sim. Essas placas aqui, elas se separam. A teoria do alemão, Alfred, né? Ela serviu de base para se fazer uma outra teoria. Essa teoria do Alfred foi apresentada em 1912 e ela serviu de teoria para a teoria tectônica de placas, também chamada de placas litosféricas ou tectônicas. Ela foi desenvolvida entre 1950 e 1960 e ela diz que a Terra está dividida em grandes placas, ok? Que se deslocam lentamente sobre o manto, arrastando as massas continentais. É como se isso aqui fosse uma grande sopa. O manto fosse a água da sopa e isso aqui os elementos da sopa que estariam boiando. Conforme esse manto se move, vai mover os elementos que estão ali. Então, os continentes, eles fazem parte de placas, ok? Como é que se tem, não a certeza, porque é uma teoria, né? Evidências que essas placas se deslocam. Por quê? Porque fósseis semelhantes foram descobertos, né, de animais e plantas entre um continente e outro, continentes distantes.
rochas também com composições idênticas foram encontradas em continentes distantes. O contorno litorâneo, você pode ver aqui, ó, que a América do Sul, ela se encaixa aqui na África, parece se encaixar, e os outros continentes também. E a concentração de terremotos e erupções vulcânicas em regiões específicas do planeta, que é exatamente onde está o limite entre essas placas, ok? Olha só, aqui a gente vai falar sobre as placas litosféricas, ou também chamadas de tectônicas. Então, hoje a teoria mais aceita é a teoria das placas tectônicas. Essas placas, como é que fala essa teoria, né? Ele fala que a litosfera, a camada sólida, a camada rochosa do nosso planeta, é fragmentada